Imagine acordar todos os dias com a certeza de que o Senhor está esperando para caminhar com você, guiar seus passos, renovar seu coração e transformar sua vida. Mas, para que isso aconteça, é preciso uma decisão diária. A decisão de buscar a Cristo, não apenas quando tudo vai bem, mas em todos os momentos da sua vida, seja no brilho da manhã ou na sombra da noite. Porque a verdade é que, em meio ao caos e às dificuldades, a busca por Cristo é o que nos dá a verdadeira paz, o verdadeiro propósito. A questão é, como podemos nos obrigar a buscar a Cristo todos os dias, com todo o nosso coração? Como transformar nossa vida espiritual e viver da maneira que Deus deseja? É isso que vamos explorar juntos hoje. O poder de uma vida transformada começa no momento em que decidimos buscar a face de Cristo com sinceridade e entrega. Vamos caminhar nesse caminho, juntos, agora. Quando olhamos para as palavras de Jesus em Mateus 7:7, Ele não está apenas nos dizendo o que fazer, mas está nos oferecendo um convite pessoal e íntimo. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esses não são apenas conselhos religiosos, são promessas de Deus, são convites para uma vida transformada. Ele nos chama para um relacionamento contínuo, uma busca diária, não para uma experiência religiosa superficial, mas para um encontro verdadeiro e profundo com o Criador. Não importa quem você é ou onde você está em sua jornada espiritual, o convite está aberto para todos. O convite para buscar a Cristo todos os dias é um chamado que vem do mais profundo coração de Deus. Você pode perguntar, mas como isso é possível? Como posso buscar a Cristo em meio às minhas lutas diárias, às distrações, às preocupações que parecem não me deixar em paz? O primeiro passo é perceber que esse convite de Jesus não é uma tarefa impossível ou uma obrigação que pesa sobre nós. Ele é um convite de amor, um convite para experimentar a paz que excede todo entendimento. Jesus sabe das dificuldades que enfrentamos, sabe das batalhas internas e externas, mas ainda assim Ele nos chama. Não para nos sobrecarregar, mas para nos transformar. O ato de buscar a Cristo não é para ser um fardo, mas uma experiência que nos liberta. Ao acordar, ao abrir os olhos pela manhã, devemos nos lembrar que estamos sendo convidados a buscar algo que, em última instância, nos traz vida e nos cura. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:10, diz: Quero conhecer Cristo. Essa é a chave para entender a busca diária por Cristo. Não se trata apenas de cumprir regras ou seguir normas religiosas. A verdadeira busca por Cristo começa com o desejo genuíno de conhecê-lo, de entrar em um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E esse desejo, esse anseio, é algo que Deus coloca em nossos corações. Quando começamos a buscar Cristo, com esse desejo, Ele começa a nos revelar mais de si mesmo. Ele nos encontra no meio das nossas necessidades e nos transforma. Mas como podemos buscar a Cristo de maneira prática todos os dias? Como podemos transformar essa busca em uma experiência diária e profunda? A resposta está na oração, na leitura da palavra e no momento a sós com Deus. A oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como um privilégio. Ela é o nosso canal direto de comunicação com Deus. É através da oração que recebemos direção, consolo e força. Quando acordamos pela manhã, o que fazemos primeiro? Será que muitas vezes nossa primeira reação é olhar para o celular, verificar e-mails ou se preocupar com a agenda do dia? Jesus nos chama a um padrão diferente. Ele nos chama a parar, respirar e orar. Ao buscar a Cristo pela oração,
Não estamos apenas pedindo por coisas, mas estamos nos abrindo para o Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele nos guie, nos fortaleça e nos molde. A busca por Cristo é também uma busca pela sua palavra. Em Salmo 119, 105, o salmista escreve: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o guia que nos orienta, que ilumina nosso caminho em um mundo cheio de trevas e confusão. A busca diária por Cristo é também uma busca por conhecer sua palavra, por nos alimentarmos dela, por meditar nela. Quando lemos a Bíblia, não é apenas uma prática para adquirir conhecimento, mas uma maneira de deixar que a verdade de Deus entre em nossos corações e mentes. Cada versículo é uma semente que Deus planta em nossas vidas, e cada semente tem o poder de crescer e produzir frutos de transformação. Mas o que significa buscar a Cristo todos os dias? Significa colocar Deus no centro de nossas vidas. Significa priorizá-lo acima de todas as outras coisas. Significa dar a Ele o primeiro lugar. Quando buscamos a Cristo todos os dias, estamos reconhecendo que Ele é a nossa fonte de tudo, nossa força, nossa paz, nossa esperança. Não importa o que aconteça ao longo do dia, se começarmos com Ele, se colocarmos nosso foco nele, todo o resto será transformado. Não importa se o seu dia está cheio de preocupações, ou se as adversidades parecem imensas, ao buscar a Cristo, você encontrará a paz que Ele promete. Ele não está distante, esperando por você em algum lugar no futuro. Ele está aqui, agora, pronto para ser encontrado, pronto para transformar sua vida. Há também uma dimensão do buscar a Cristo que envolve a obediência. Quando buscamos a Cristo todos os dias, não apenas oramos e lemos a sua palavra, mas também nos comprometemos a viver de acordo com os seus ensinamentos. A obediência a Cristo é uma resposta natural ao seu convite. Como Jesus disse em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Buscar a Cristo não é apenas uma experiência passiva, é um compromisso ativo de viver como Ele viveu, de andar como Ele andou. Cada decisão, cada atitude, cada palavra deve ser filtrada pela busca sincera de agradar a Deus. A obediência não é um fardo, mas uma forma de expressar o nosso amor por Cristo, de corresponder ao seu chamado diário. Este convite de Cristo para buscar a Ele todos os dias é, em última análise, um convite para experimentar uma transformação completa. Ele nos chama a uma vida de abundância, uma vida que só pode ser encontrada nele. Ele nos chama a ser mais do que apenas religiosos. Ele nos chama a ser seus discípulos, a seguir seus passos, a viver como Ele viveu. E o mais incrível é que Ele nos dá o poder para fazer isso. Ele nos capacita através do Espírito Santo que habita em nós para viver essa vida de busca diária. Este é o privilégio que temos como cristãos, a busca contínua por Cristo. E à medida que buscamos a Cristo todos os dias, não apenas nos aproximamos dele, mas somos transformados por ele. Nossa vida, nosso coração, nossa mente, tudo é moldado pela sua presença. Ele nos cura, nos fortalece, nos dá direção e paz. E isso não é algo distante ou futuro, é uma realidade para o agora. O convite está diante de você. Todos os dias, Cristo chama você para um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais transformador. A pergunta é: você vai responder ao seu chamado? Em cada canto da nossa vida, somos bombardeados por distrações. O barulho da rotina diária, as pressões do trabalho, os compromissos familiares, as preocupações financeiras e as tentações constantes que nos cercam. Em meio a tudo isso, a busca por Cristo pode facilmente se tornar uma tarefa desafiadora, algo que parece distante, algo que nem sempre conseguimos alcançar.
Mas o que precisamos entender, e entender profundamente, é que a verdadeira transformação em Cristo só acontece quando conseguimos silenciar essas distrações e focar totalmente nele. Em Lucas 10, 38, 42, vemos uma passagem que ilustra perfeitamente essa luta contra as distrações. A história de Marta e Maria nos ensina uma lição poderosa. Marta, ocupada com os afazeres e preocupações da casa, estava sobrecarregada e ansiosa. Maria, por outro lado, escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, buscando sua presença. Enquanto Marta estava imersa nas responsabilidades, Maria tomou a decisão de parar e focar em Cristo. Jesus, ao observar essa cena, disse a Marta: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Este é o dilema que enfrentamos todos os dias. Marta não estava fazendo algo errado ao cuidar das necessidades da casa, mas como todos nós, ela estava sendo atraída pelas distrações da vida. Ela estava tão envolvida com os detalhes, com as tarefas, que perdeu a oportunidade de estar com o Senhor. E é aqui que entra a lição fundamental para nós. A busca por Cristo exige uma decisão. Assim como Maria, precisamos escolher a boa parte. E qual é essa boa parte? Estar aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, permitindo que Ele nos transforme. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades diárias, mas sim priorizar a nossa comunhão com Deus acima de tudo. O mundo em que vivemos é um lugar de constantes distrações. As demandas da vida parecem nunca acabar, e as tentações estão sempre à espreita, prontas para desviar nossa atenção do que realmente importa. É fácil perdermos o foco em Cristo e nos deixarmos arrastar pela correnteza da vida cotidiana. Vivemos em um mundo que prega o imediatismo, a pressa e a busca incessante por sucesso material, e essas coisas podem rapidamente ocupar o centro do nosso coração. A pressão para sermos bem-sucedidos, a necessidade de agradar os outros e as preocupações com o futuro podem nos afastar da simplicidade do chamado de Cristo. É por isso que precisamos aprender a lutar contra essas distrações. A busca por Cristo não é algo que aconteça naturalmente em meio ao caos do mundo. Precisamos tomar uma decisão firme, todos os dias, para buscar a sua presença. Isso exige disciplina, paciência e, acima de tudo, uma escolha intencional de colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. O barulho ao nosso redor pode ser ensurdecedor, mas a voz de Jesus é suave e serena, e é nela que encontramos paz, direção e força. Como podemos ouvir essa voz se estamos tão envolvidos com as preocupações do dia a dia? Como podemos experimentar sua transformação se nossa atenção está dividida entre tantas coisas? É aqui que entra o convite para desacelerar. Precisamos parar, respirar e nos focar em Cristo. Isso pode significar reservar momentos específicos do dia para a oração, para a leitura da palavra e para a reflexão. Pode significar desligar-se das distrações externas, como a televisão, as redes sociais, o celular, e dar a Deus a nossa total atenção. Em Mateus 6,33, Jesus nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus primeiro não é apenas uma recomendação, mas uma ordem que transforma nossas prioridades. Quando fazemos de Cristo a nossa prioridade, as outras coisas começam a se alinhar de acordo com a sua vontade. Não estou dizendo que as responsabilidades da vida devem ser ignoradas ou negligenciadas. Claro que devemos trabalhar, cuidar de nossa família e cumprir nossas obrigações. Mas a chave está em colocar Cristo no centro de tudo isso. Se o fazemos, Ele nos dá a sabedoria para equilibrar as demandas da vida e ainda assim encontrar paz.
A luta contra as distrações do mundo não é fácil, mas é uma luta que vale a pena travar. E à medida que nos concentramos em Cristo, experimentamos uma transformação interna que nos capacita a lidar com as pressões externas. Mas como podemos aprender a focar em Cristo em meio a tantas distrações? Primeiro, precisamos cultivar uma vida de oração constante. A oração é a nossa comunicação direta com Deus e é nela que encontramos refúgio e força. Quando oramos, não estamos apenas falando com Deus, mas também ouvindo sua voz. A oração nos permite entrar em sua presença, esquecer um pouco do barulho do mundo e encontrar descanso para a alma. Isso é fundamental para a nossa caminhada diária com Cristo. Além disso, a leitura da Palavra de Deus é um componente essencial da nossa busca diária por Cristo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é a viva e poderosa Palavra de Deus que nos instrui, nos corrige e nos guia. Em Hebreus 4:12, somos lembrados de que a Palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra em nossos corações, revelando a verdade e nos transformando. Quando lemos a Bíblia com o desejo de realmente conhecer a vontade de Deus, estamos nos aproximando de Cristo. Cada versículo, cada passagem tem o poder de mudar nossa perspectiva e nos ajudar a focar no que é eterno. A busca por Cristo também exige que estejamos dispostos a deixar de lado o que nos desvia dele. Às vezes, as distrações vêm de dentro de nós mesmos, nossas próprias ansiedades, medos e desejos egoístas. Precisamos aprender a reconhecer esses pensamentos e sentimentos e entregá-los a Cristo. Quando fazemos isso, Ele nos liberta do peso que carregamos. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A luta contra as distrações do mundo não é fácil, mas é possível. E quando escolhemos focar em Cristo, mesmo no meio das tempestades da vida, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Em meio ao caos, em meio ao barulho, podemos ouvir a voz suave de Jesus nos chamando para perto dele. Ele está esperando por você. Ele quer falar com você. Ele quer transformar sua vida. A questão é: você está disposto a parar e ouvir? À medida que avançamos na nossa jornada de fé, um dos maiores dons que recebemos ao buscar a Cristo diariamente é a promessa de renovação e transformação. Não se trata apenas de um evento único ou de um momento de mudança. A renovação espiritual é um processo diário, contínuo, que vai moldando nossa vida à medida que nos aproximamos mais de Cristo a cada dia. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos estejamos a consumir, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Isso é algo maravilhoso, porque nos lembra que por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a renovação que Deus promete não é afetada por nada do que ocorre ao nosso redor. O que precisamos entender é que a renovação espiritual não acontece de uma vez, como se fosse um evento isolado. Ela é um processo contínuo que acontece todos os dias, dia após dia. Não importa se estamos em um monte de dificuldades ou enfrentando adversidades. A promessa de Deus é que, ao buscarmos a Cristo diariamente, nosso espírito será renovado. Mesmo quando sentimos que estamos fracos ou desanimados, o Senhor nos fortalece. Ele não nos abandona quando passamos por dificuldades. Ao contrário, é justamente nesses momentos que Ele se aproxima de nós, trazendo a renovação que tanto precisamos. Muitas vezes, a vida parece nos consumir, não é mesmo? O peso das responsabilidades,
os desafios, as perdas, as decepções. Tudo isso pode deixar nossa alma cansada, nossa mente agitada e nosso coração pesado. Mas quando nos aproximamos de Cristo, Ele nos promete descanso e renovação. Em Mateus 11:28 Ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo não promete que os problemas desaparecerão, mas Ele nos promete renovar nossas forças e nos dar a paz que o mundo não pode oferecer. Ele nos chama para descansar nele, e ao descansar em sua presença, somos transformados. A renovação espiritual não ocorre porque somos perfeitos ou porque conseguimos fazer tudo certo. Ela acontece porque, mesmo em nossa imperfeição, escolhemos buscar a Cristo e confiar em sua graça. A cada vez que nos aproximamos dele, ele nos molda mais à sua imagem, nos purifica, nos fortalece. E essa transformação é contínua, porque a obra que Deus começou em nós não é algo que ele abandona. Ele é fiel para completar a obra que começou. Em Filipenses 1:6, Paulo escreve: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nunca desiste de nós. Todos os dias, enquanto buscamos a Cristo, Ele está trabalhando em nós, renovando-nos, moldando-nos. Mas como podemos experimentar essa renovação diariamente? Como podemos nos abrir para essa transformação contínua em Cristo? O segredo está na busca constante, na entrega diária. A renovação espiritual começa com o simples ato de colocar Deus em primeiro lugar todas as manhãs. Quando acordamos, precisamos começar o dia com a intenção de buscar a Cristo. Isso pode ser feito através da oração, da leitura da palavra, do silêncio e da meditação. Quando fazemos isso, permitimos que Deus entre em nosso coração e em nossa mente, trazendo luz onde há escuridão, paz onde há agitação e esperança onde há desespero. A renovação espiritual também está ligada à nossa disposição para abandonar tudo o que nos impede de crescer em Cristo. Muitas vezes, a razão pela qual não experimentamos transformação é porque ainda estamos agarrados a coisas que nos afastam dele. Em Hebreus 12:1, somos exortados a deixar todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não podemos esperar ser transformados se continuarmos a carregar as bagagens do passado, se insistirmos em manter em nossas vidas coisas que nos afastam de Deus. A renovação começa quando estamos dispostos a deixar tudo aquilo que impede o fluir da graça de Deus em nossas vidas. Essa transformação, essa renovação diária, não acontece porque somos dignos ou merecedores. Ao contrário, ela acontece por causa da graça de Deus, que é suficiente para nós. Como Paulo nos lembra em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus é o que nos sustenta, é o que nos capacita a continuar, mesmo quando estamos fracos, cansados ou desanimados. Ele nos dá a força que precisamos para seguir em frente, para continuar buscando a sua presença, para continuar crescendo em nossa fé. A graça de Deus não é algo que merecemos, mas é algo que Ele nos oferece todos os dias, gratuitamente. À medida que buscamos a Cristo diariamente, experimentamos uma renovação que vai além da superfície. Ela vai profundamente em nossa alma. Nossos corações se tornam mais sensíveis à sua voz. Nossa mente é renovada para pensar como Ele. Pensa, nossas emoções são transformadas para refletir o amor e a paz de Cristo. Em Romanos 12:2, somos desafiados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A renovação diária não é apenas um processo exterior. Ela começa dentro de nós. A nossa mente, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações são transformadas à medida que nos entregamos a Deus todos os dias.
A transformação que Cristo promete não é uma mudança momentânea ou superficial. Ela é profunda, ela nos toca em todos os aspectos do nosso ser. Quando buscamos a Cristo com sinceridade, Ele começa a moldar nossas vidas para que possamos refletir mais da sua glória e da sua natureza. Ele nos transforma de dentro para fora, tornando-nos mais semelhantes a Ele. E isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas é uma jornada contínua, uma jornada de fé, de entrega e de crescimento espiritual. Cada dia é uma nova oportunidade de ser renovado por Cristo, de ser moldado por Ele, de ser transformado em alguém que reflete a sua imagem. Em cada momento que passamos em sua presença, Ele nos dá uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova força. Não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias, a graça de Deus é suficiente. Ele nunca nos abandona. Ele está conosco, nos renovando, nos fortalecendo, nos transformando. O convite para buscar a Cristo todos os dias não é apenas um convite para encontrá-lo, mas também para ser transformado por Ele. E à medida que buscamos a sua presença, Ele nos molda e nos torna mais parecidos com Ele, dia após dia, para sua glória e honra. Portanto, minha mensagem para você hoje é simples. A busca por Cristo não é apenas uma prática religiosa, mas uma oportunidade diária de transformação. Não importa onde você esteja em sua jornada de fé, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, Cristo está com você, pronto para renovar sua mente, coração e espírito. Ele está pronto para transformar sua vida. A cada dia, Ele nos chama para uma vida de renovação e transformação. E isso é algo que acontece continuamente, sempre que nos aproximamos dEle. A oração é um dos maiores dons que Deus nos deu. Através dela, estabelecemos uma conexão direta com o Criador. Porém, com o passar do tempo, a oração pode se tornar algo mecânico, uma simples formalidade, onde as palavras são ditas sem profundidade ou intenção. Isso acontece com muitos de nós. A rotina diária, as preocupações do dia a dia e as distrações do mundo podem, muitas vezes, fazer a oração parecer mais uma obrigação do que uma oportunidade de encontro com Deus. Mas, quando compreendemos o verdadeiro poder da oração, ela se torna não apenas um ato de comunicação, mas uma verdadeira transformação em nossas vidas. Jesus, em Mateus 6:6, nos dá uma instrução clara sobre como orar. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Este versículo nos ensina sobre a importância da intimidade na oração. Quando oramos, devemos buscar um lugar de quietude, um espaço onde possamos estar sozinhos com Deus, longe das distrações do mundo. A oração não é para ser feita para os outros verem, mas é um momento íntimo entre você e Deus. É nesse lugar secreto que podemos nos abrir totalmente diante do Senhor, compartilhar nossas preocupações, nossos medos, nossas alegrias e também ouvir a sua voz. A oração, portanto, não é apenas um monólogo onde expressamos nossos desejos e necessidades. Ela é um diálogo, uma conversa contínua com o nosso Criador. Deus fala conosco, assim como Ele falou com os profetas na Bíblia, e assim como falou com os discípulos. Mas para ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos, precisamos fazer da oração uma prioridade. Isso significa dedicar tempo para ouvir, não apenas falar. A oração verdadeira é a que busca a presença de Deus, não porque estamos pedindo algo, mas porque desejamos estar com Ele, desejamos sentir a sua paz e ouvir sua direção para as nossas vidas. Jesus não nos ensina a orar apenas quando precisamos de algo, mas a orar constantemente. Em 1 Tessalonicenses 5,17,
Paulo nos exorta a orar sem cessar. Isso não significa que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas sim que devemos manter uma atitude de oração constante em nossos corações. Orar sem cessar é viver em constante consciência da presença de Deus. Em tudo o que fazemos, em cada decisão, em cada momento, devemos buscar a direção de Deus, confiando que Ele nos guiará e nos fortalecerá. A oração é uma prática diária e não uma tarefa que fazemos apenas quando estamos em apuros. Ela deve ser o nosso alicerce diário, a fonte de nossa força e direção. Quando oramos, encontramos paz para nossas almas. O mundo em que vivemos está cheio de agitação e ansiedade. As notícias, as pressões do trabalho, as preocupações com a família e o futuro podem facilmente roubar nossa paz interior. Mas, quando nos voltamos para Deus em oração, Ele nos oferece algo que o mundo não pode nos dar. Uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas vem de uma confiança profunda em Deus e em sua soberania. Ao orarmos, entregamos nossos medos e preocupações a Ele, e Ele nos dá a paz para enfrentarmos os desafios da vida. Ele nos fortalece e nos dá a confiança de que Ele está no controle de tudo. A oração também é o meio pelo qual recebemos direção para as nossas vidas. Quando buscamos a face de Deus, Ele nos revela sua vontade. Isso pode ser por meio da sua palavra, de uma sensação no coração, ou até mesmo por meio de um aconselhamento espiritual. Em Tiago 1:5, somos lembrados de que, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. A oração nos conecta diretamente com a sabedoria divina. Quando oramos, podemos pedir a Deus por sabedoria para tomar decisões, para lidar com problemas difíceis e para entender a direção que Ele tem para nossas vidas. Deus não nos deixa sozinhos, mas nos dá o seu Espírito para nos guiar em todas as coisas. Além disso, a oração nos fortalece para superar as adversidades da vida. Todos enfrentamos dificuldades, momentos de dor, perda e frustração. É nesses momentos que a oração se torna ainda mais crucial. Quando nos deparamos com o sofrimento, a tendência pode ser a de nos afastarmos de Deus, achando que Ele não nos ouve ou que Ele não se importa. Mas a verdade é que em nossos momentos mais difíceis é quando mais precisamos da sua presença. A oração nos ajuda a confiar em sua fidelidade, a acreditar em sua promessa de que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13:5. É na oração que encontramos a força para continuar, para perseverar, para enfrentar o que está à nossa frente. Não importa o quão grande seja a tempestade, Deus está conosco e por meio da oração, Ele nos dá a força para navegar por ela. A oração, portanto, não é algo opcional em nossa caminhada cristã. Ela é essencial. A vida cristã não é apenas sobre fazer boas ações ou seguir regras, mas sobre estar em constante comunhão com o nosso Pai Celestial. A oração é o meio pelo qual nos aproximamos de Cristo, pelo qual buscamos sua presença todos os dias. É um convite diário para estar com Deus, para ouvir sua voz e para ser transformado por sua graça. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir coisas, mas uma oportunidade de experimentar o poder de Deus em nossas vidas. A prática da oração deve ser uma escolha diária. Quando oramos, não estamos apenas cumprindo uma obrigação espiritual. Estamos respondendo ao chamado de Deus para um relacionamento mais profundo com Ele. Estamos buscando o poder transformador da sua presença. A oração não é algo que fazemos por obrigação, mas por desejo, por amor a Cristo e pela necessidade de sua presença em nossas vidas. Devemos orar não apenas quando precisamos, mas como uma maneira de viver,
como uma forma de nos conectarmos com o Senhor todos os dias, buscando sua direção, seu consolo e sua força. Portanto, ao começar o seu dia, pergunte a si mesmo: estou buscando a presença de Deus em oração? Estou ouvindo a sua voz, pedindo sua direção e buscando sua paz? Lembre-se de que a oração é o canal pelo qual você se conecta com Cristo, e ao fazer isso, você será fortalecido, renovado e capacitado para viver de acordo com a vontade de Deus. Não se contente com orações superficiais ou apressadas. Busque a Deus de coração aberto e permita que Ele transforme sua vida. A oração é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. E mais importante ainda, é o maior presente que podemos oferecer a Deus: o nosso tempo, o nosso coração e nossa plena atenção. A verdadeira busca por Cristo não pode ser dissociada da obediência. Em João 14,15, Jesus nos diz de forma clara e direta: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essas palavras são uma afirmação poderosa e, ao mesmo tempo, um desafio para todos nós. Elas nos convidam a refletir sobre a profundidade de nossa busca por Cristo e nos levam a questionar: será que realmente buscamos a Cristo de todo o coração? Se sim, nossa obediência será uma consequência natural dessa busca. A obediência não é apenas uma imposição ou uma regra a ser seguida. Ela não deve ser vista como algo que fazemos por obrigação ou por medo das consequências. A obediência a Cristo deve ser entendida como uma expressão genuína de amor. Quando verdadeiramente buscamos a Cristo, nossos corações são transformados e nossa vontade se alinha com a dele. Em 1 João 5,3, o apóstolo escreve: pois este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A obediência se torna uma alegria, não um peso, porque a verdadeira busca por Cristo nos leva a desejar agradá-lo e não simplesmente a cumprir uma exigência. A obediência começa em nosso coração. Não se trata apenas de seguir regras externas, mas de um desejo interno de viver de acordo com os princípios de Cristo. Quando buscamos a Ele, quando o amamos de verdade, nossa vida se torna um reflexo desse amor. E esse reflexo é a obediência. Não é por medo ou por obrigação, mas porque sabemos que seguir os mandamentos de Cristo é o melhor caminho para a nossa vida. Ele não nos chama a obedecer para nos prender, mas para nos libertar. A obediência a Cristo nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz ao caminho da vida verdadeira. Quando amamos a Cristo de todo o coração, o nosso desejo de agradá-lo se torna mais forte do que qualquer outra coisa. Isso muda nossa perspectiva sobre a vida, sobre as nossas escolhas e ações. Passamos a viver de maneira diferente, buscando fazer aquilo que honra a Deus. A obediência a Cristo, então, não é um fardo, mas uma expressão natural do nosso amor por Ele. Como em João 15:10, onde Ele nos diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A obediência a Cristo não é apenas sobre cumprir regras, é sobre permanecer em seu amor. E esse amor é o que nos capacita a viver de acordo com os seus mandamentos. Quando escolhemos obedecer a Cristo, somos simultaneamente transformados por sua graça. A obediência não é algo que fazemos sozinhos. Não é uma força de vontade humana que nos leva a obedecer, mas é o poder transformador de Deus em nossas vidas. À medida que obedecemos, Deus vai moldando nosso caráter, nossos pensamentos e nossas atitudes. Ele vai nos tornando mais semelhantes a Cristo. Em 2 Coríntios 3,18, lemos: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. A obediência
é o caminho pelo qual Deus trabalha em nós para nos transformar à imagem de seu Filho. Mas por que, então, muitas vezes lutamos com a obediência? Porque em algumas áreas de nossa vida parece tão difícil seguir os ensinamentos de Cristo? A resposta está nas batalhas que travamos com nossa própria carne e natureza pecaminosa. A obediência exige uma entrega diária. Cada vez que escolhemos obedecer a Deus, escolhemos negar nossa vontade própria em favor da vontade dele. Isso pode ser difícil, especialmente quando as nossas próprias vontades e desejos entram em conflito com o que Deus nos pede. Mas é justamente nesse momento de luta que vemos a graça de Deus em ação. Quando escolhemos obedecer, mesmo diante da tentação, a graça de Deus nos fortalece e nos capacita a seguir em frente. O apóstolo Paulo, em Romanos 7,18, expressa essa luta interna ao dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele reconhece que por si só não temos a força necessária para viver em obediência a Deus. Mas, em Romanos 8,13, ele nos lembra: se pelo Espírito mortificar-lhes as obras do corpo, vivereis. A verdadeira obediência é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a força para vencer as tentações, para obedecer a Deus e para viver de acordo com sua vontade. Ele é o nosso ajudador, aquele que nos capacita a viver a vida cristã de maneira verdadeira e genuína. Portanto, a obediência não é uma questão de força de vontade, mas uma questão de entrega ao Espírito Santo. Quando buscamos a Cristo e escolhemos obedecer aos seus mandamentos, não estamos fazendo isso em nossa própria força, mas pela graça de Deus. Ele nos capacita a viver de acordo com seus padrões. Ele nos dá a força para resistir à tentação e para viver de maneira que o honre. E à medida que obedecemos, somos mais e mais transformados à sua imagem. A obediência a Cristo também traz bênçãos e frutos em nossas vidas. Em João 14:23, Jesus nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A obediência nos aproxima de Deus. Ela nos coloca mais perto de sua presença e nos permite experimentar o seu amor de maneira mais profunda. Ao obedecermos, permitimos que Deus tenha mais espaço em nossas vidas e Ele começa a fazer morada em nós. Essa morada de Deus é a fonte de paz, alegria e força que precisamos para viver de maneira fiel a Ele. Além disso, a obediência traz frutos que glorificam a Deus e abençoam a vida daqueles ao nosso redor. Jesus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13 e 14. Quando obedecemos a seus mandamentos, nossas vidas se tornam testemunhos vivos da sua graça e bondade. Somos chamados não apenas para obedecer, mas para ser exemplo de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Em suma, a obediência não é uma carga, mas uma resposta natural ao amor de Cristo por nós. Quando o amamos verdadeiramente, desejamos obedecer aos seus mandamentos, não porque devemos, mas porque o amamos. E à medida que obedecemos, somos transformados mais e mais pela sua graça. A obediência é a chave para uma vida de intimidade com Deus e de crescimento espiritual. E ao obedecer, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mas também vivemos de maneira que glorifica a Deus e abençoa todos ao nosso redor. A busca por Cristo diariamente não nos livra das dificuldades da vida. Pelo contrário, muitas vezes a caminhada de fé nos leva por caminhos difíceis e desafiadores. Isso pode ser algo que nos surpreende, pois acreditamos que ao nos entregarmos a Cristo, nossa vida será mais fácil, mais tranquila, sem as lutas que muitas vezes enfrentamos. Mas a realidade é outra. A busca por Cristo nos leva muitas vezes ao deserto, à tempestade, ao momento de prova. Em 2 Coríntios 12:9,
Paulo compartilha uma das lições mais profundas que ele aprendeu em sua própria jornada de fé. A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta passagem é uma das mais poderosas nas Escrituras, pois nos ensina que em meio à adversidade podemos encontrar força, não por nossa própria capacidade, mas pela graça de Deus, que se revela quando estamos fracos. Quando enfrentamos dificuldades, é muito fácil perdermos o foco em Cristo. As adversidades nos pressionam, nos tiram do centro e nos fazem olhar para os nossos problemas, em vez de olharmos para Jesus. A tentação é de nos desesperarmos, de nos concentrarmos tanto nas dificuldades que acabamos esquecendo que temos um Deus poderoso e amoroso ao nosso lado. Em momentos de dor, perda ou sofrimento, é fácil cair na tentação de perguntar: onde está Deus? Por que Ele não resolve os meus problemas? Porém, é precisamente nesses momentos, quando a dor é grande e a pressão parece insuportável, que precisamos mais do que nunca olhar para Cristo, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A adversidade, por mais dolorosa que seja, tem o potencial de ser um campo fértil para o nosso crescimento espiritual. Quando passamos por dificuldades, somos forçados a reconhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. A tentação é de nos isolarmos, de fecharmos nossos corações para Deus e os outros. Mas, na verdade, é nesse momento que mais precisamos buscar a sua presença, pedir a sua graça e confiar que Ele está conosco. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa promessa é fundamental para a nossa caminhada de fé. Ele não nos livra das aflições, mas nos garante sua presença e nos fortalece para vencê-las. A busca por Cristo em tempos de adversidade é um dos maiores desafios da fé. Quando as coisas estão bem, nossa fé parece forte e nossa busca por Cristo parece natural. Mas quando a dor chega, o sofrimento se instala ou as circunstâncias se tornam impossíveis, é quando somos realmente desafiados a manter o nosso foco em Cristo. Não se trata de uma fé superficial, que apenas floresce quando tudo vai bem. Trata-se de uma fé profunda, que é forjada no fogo da adversidade, que é refinada nas dificuldades da vida. A verdadeira fé, aquela que resiste, é aquela que é construída quando os ventos são fortes, quando as tempestades são grandes e quando o caminho parece escuro. Em Hebreus 12:2, somos exortados a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa é a chave para manter o foco em Cristo. Em momentos de adversidade, nossa tendência natural é olhar para os problemas, olhar para as circunstâncias e nos afligir com o que está acontecendo ao nosso redor. Mas, ao olhar para Cristo, encontramos não apenas consolo, mas também direção e força para continuar. Ele é o autor da nossa fé, o princípio de nossa jornada espiritual e é também o consumador, o fim, aquele que a leva à perfeição. Em Cristo, encontramos a razão para seguir em frente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Quando mantemos o foco em Cristo, Ele nos capacita a enfrentar as dificuldades com uma perspectiva diferente. Não olhamos mais para as adversidades como algo que vai nos destruir, mas como algo que pode ser usado por Deus para nos moldar, para nos aproximar mais dele. A adversidade não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas uma oportunidade para Ele se revelar de uma maneira mais profunda. Em Romanos 8:28, Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dificuldades mais intensas, as provas mais duras, estão sendo usadas por Deus para nos preparar para algo maior. Ele usa nossas lutas para nos refinar,
para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Quando enfrentamos o sofrimento, a dor ou qualquer tipo de adversidade, o nosso foco deve ser mantido em Cristo. Isso não significa ignorar a dor ou negar as dificuldades, mas é entender que, no meio da tempestade, há uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que vem da confiança de que Cristo está conosco e nos fortalecerá. O sofrimento pode ser difícil, mas ele não precisa ser em vão. Se mantivermos nossos olhos fixos em Cristo, Ele usará essas experiências para nos purificar, para nos tornar mais fortes e mais dependentes dEle. A tentação é de achar que, em tempos de dificuldade, Deus nos abandonou. Mas na realidade, Ele está mais perto de nós do que nunca. Ele nos chama para confiar em Sua graça e na Sua sabedoria. Em 2 Coríntios 1, 3 e 4, Paulo nos lembra que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Através das nossas dificuldades, Deus não só nos fortalece, mas também nos prepara para consolar outros que passam por tribulações semelhantes. Por fim, precisamos entender que a adversidade é uma oportunidade de experimentar a graça de Deus de uma maneira única. Não estamos sozinhos em nossas dificuldades. Cristo está conosco em cada passo, em cada momento de dor e luta. A graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Quando olhamos para Ele, encontramos a força para continuar, a sabedoria para lidar com os desafios e a paz que transcende todo entendimento. Não importa o quão grandes sejam as nossas adversidades, se mantivermos nossos olhos fixos em Cristo, Ele nos guiará, nos fortalecerá e nos dará tudo o que precisamos para superar as dificuldades que enfrentamos. A luta é difícil, mas a vitória em Cristo é certa. E com Cristo somos mais que vencedores. Buscar a Cristo todos os dias é um chamado à perseverança. Não se trata de um esforço momentâneo, nem de um compromisso que fazemos por um curto período e depois esquecemos. A busca por Cristo é uma jornada contínua que exige de nós consistência, dedicação e, acima de tudo, perseverança. Muitos de nós enfrentamos o risco de nos cansarmos ao longo do caminho, de nos desanimarmos diante das dificuldades ou de nos perdermos no meio das distrações que surgem todos os dias. Mas a palavra de Deus nos chama a correr com perseverança, a não desistir, a continuar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em Hebreus 12, 1, 2, encontramos uma exortação poderosa. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A perseverança é necessária, porque a vida cristã não é fácil. A caminhada com Cristo exige esforço diário, mas acima de tudo, exige uma atitude perseverante. Não importa o quanto a vida nos desafie, não importa as dificuldades ou os obstáculos que apareçam no caminho, a nossa missão é continuar. A caminhada olhando para Cristo, que é o exemplo perfeito de perseverança. A perseverança, em sua essência, é a capacidade de continuar mesmo quando tudo ao redor parece indicar que devemos desistir. Jesus, em sua jornada terrena, nos deu o exemplo máximo de perseverança. Ele nunca se desviou do seu propósito. Mesmo diante das maiores adversidades, ele suportou a dor, a rejeição, o sofrimento e, no fim, a morte na cruz, tudo em nome do amor por nós. Em Hebreus 12, 2, somos lembrados de que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele suportou a cruz com perseverança, não porque era fácil, mas porque havia uma grande recompensa, a salvação da humanidade. Assim também deve ser com a nossa caminhada. Não podemos nos deixar abater pelas dificuldades, mas precisamos olhar para o prêmio eterno que nos aguarda. Essa perseverança exige um foco contínuo. A vida, com suas pressões e tentações, constantemente nos desvia do objetivo. O pecado, as dificuldades e até mesmo as decepções podem nos desmotivar e nos fazer perder de vista a nossa missão em Cristo. Mas como Paulo nos lembra em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O segredo da perseverança é manter o foco em Cristo. Quando mantemos os olhos fixos nele, encontramos força para continuar. Ele é o nosso exemplo, a nossa esperança, a nossa motivação. Perseverar na busca por Cristo significa manter a confiança nele, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Em Tiago 1,12, lemos: Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A perseverança não é algo que fazemos por nossa própria força. Ela é alimentada pela esperança da recompensa que Deus nos promete. Cada dificuldade que enfrentamos é uma oportunidade de crescer na fé, de nos aproximarmos mais de Cristo, de nos tornarmos mais fortes. A verdadeira perseverança é aquela que é movida pela fé em Deus, pela confiança de que Ele está conosco e que, no fim, a recompensa será maravilhosa. Mas a perseverança não significa continuar sem mais nem menos, sem propósito ou direção. Ela exige uma busca contínua, uma dedicação de cada dia. Buscar a Cristo todos os dias é uma escolha que devemos fazer todos os dias. Não basta buscar a Cristo uma vez e achar que isso é suficiente. A vida cristã é uma caminhada diária, uma decisão diária de seguir Jesus. Em Mateus 6,33, Jesus nos exorta a buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade deve ser Cristo, e Ele deve ser a nossa busca constante. Quando buscamos a Cristo diariamente, quando o colocamos em primeiro lugar, nossas vidas são transformadas. Ele nos capacita a perseverar, a continuar, a resistir às tentações e aos obstáculos. Perseverar na busca diária por Cristo também significa confiar na sua graça. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12:9, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em nossas fraquezas. A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos fracos, desanimados ou incapazes de continuar, é a graça de Deus que nos capacita a seguir em frente. Quando nos vemos diante de desafios que parecem insuperáveis, a graça de Deus nos dá a força necessária para continuar. Não estamos sozinhos nessa jornada. A graça de Deus é o combustível que nos mantém em movimento, que nos impulsiona a continuar buscando a Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, a perseverança nos aproxima de Deus. Em 1 Pedro 1,7, somos lembrados de que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo provado pelo fogo, redonda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As adversidades e os desafios não vêm para nos destruir, mas para nos purificar. A perseverança em Cristo, diante das dificuldades, nos fortalece espiritualmente, nos torna mais dependentes dele e mais semelhantes à sua imagem. Cada momento de luta é uma oportunidade de crescer na fé, de confiar mais em Deus e de experimentar a sua fidelidade. A perseverança, então, não é um fim em si mesma,
mas um meio pelo qual Deus nos molda e nos prepara para as bênçãos que Ele tem para nós. Por fim, o chamado à perseverança na busca diária por Cristo é também um chamado para a esperança. A promessa de uma vida transformada, uma fé que resiste ao tempo e às circunstâncias, não é uma promessa vazia. Em Romanos 8,18, Paulo nos diz: "Tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada." A recompensa da perseverança em Cristo é a promessa da glória eterna. À medida que perseveramos, nos aproximamos cada vez mais da plenitude do que Deus preparou para nós. Ele nos promete uma vida de vitória, uma vida de transformação, uma vida em sua presença para sempre. Portanto, o chamado à perseverança na busca diária por Cristo é um convite para uma jornada de fé que não termina. Não importa o quão difíceis sejam os desafios ou o quão longos sejam os caminhos, nossa esperança em Cristo permanece firme. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E, ao olharmos para Ele, encontramos forças para continuar, sabendo que Ele nos molda, nos fortalece e nos conduz até o fim dessa jornada, até a glória eterna que Ele preparou para nós. Que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês, fortalecendo-os na busca diária por Cristo. Que em meio às adversidades, a perseverança em sua presença seja a chave para sua transformação e renovação. Que a cada dia vocês encontrem forças para continuar, sabendo que o Senhor os sustenta e os guia. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde seus corações e que a promessa de uma vida transformada em Cristo seja vivida intensamente em cada passo. Em nome de Jesus, amém.